Olá, estudantes, retornando aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos falar sobre movimento harmônico amortecido. Então, o objetivo da aula de hoje é escrever a equação diferencial e falar a solução, tá? Nós não iremos aplicar nenhum método para resolver essa equação diferencial. Nós simplesmente iremos discutir a solução. Justamente esse é um problema aqui que tem muitas aplicações na física, tá bem? Então, uma boa aula a todos. Então, pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte: eu tenho um objeto que ele está suspenso por uma mola e esse objeto tem massa m e na base desse objeto eu tenho um fluido aqui e esse fluido aqui, ele é o seguinte: eu tenho uma chapa redonda que está conectada a esse objeto e essa chapa está imersa no fluido, ok? Então, basicamente é o seguinte: se eu coloco esse objeto para oscilar, a viscosidade desse fluido aqui, ela vai dissipar a minha oscilação aquecendo esse fluido aqui, ou seja, a energia da oscilação, ela será dissipada no fluido. Então, basicamente, que tipo de equipamentos possuem isso? Qualquer equipamento que possua amortecedores. Então, por exemplo, um amortecedor de um carro, eu tenho um sistema que ele é imerso em óleo, em que a oscilação produzida pela imperfeição na rodovia, ela vai ser dissipada em forma de calor nesse óleo, ok? A ponte Rio-Niterói, ela tem um sistema de amortecimento exatamente igual a esse aqui. Então, as oscilações produzidas pelo tráfego de carros sobre a ponte Rio-Niterói, ela é dissipada na forma de calor por uma mola que tem um objeto imerso num fluido. Dessa forma aqui eu consigo manter a estabilidade lá da minha ponte e eu não produzo danos à estrutura de concreto e metal da minha ponte. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Para obter a equação de movimento do movimento harmônico amortecido, nós precisamos aplicar a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, ela diz o seguinte, que a força resultante em um sistema, ela é a massa vezes a aceleração. Então, o que nós temos aqui? O meu sistema aqui, ele é unidimensional. Aqui eu estou considerando o meu eixo X aqui, apontado para cima, sabendo que a minha força elástica, ela se opõe à elongação da mola e a minha força de amortecimento, ela é contrária à minha velocidade. Então, força resultante é a somatória das forças e isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, o que eu preciso fazer? Quais são as forças que atuam no meu sistema? Então, força elástica menos Kx e a força de amortecimento, que é contrária à velocidade, que ela é dada por uma constante B vezes a velocidade. Nós já falamos disso já quando nós estudamos força de arrasto no nosso curso de Física 1. Então, eu tenho uma constante de proporcionalidade vezes a velocidade, menos BV, igual a M vezes A. Então, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma: menos Kx menos B dx dt, que é a velocidade, isso tudo é igual a M vezes A, que é M d2x dt2. Então agora o que eu irei fazer? Eu irei rearranjar esta equação diferencial de segunda ordem.
Então aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, ok? Então d2x dt2, md2x dt2 mais b dx dt mais kx igual a zero. Uma das formas de resolver essa equação diferencial é via série de potência. Não é o objetivo da minha aula aqui resolver essa equação diferencial. O que eu irei fazer aqui é escrever a solução dessa equação diferencial. E com a solução dessa equação diferencial, nós analisaremos o movimento. Basicamente, o que nós iremos fazer na aula de hoje é entender qual é o processo de solução desse problema. Então, quando eu aplico a segunda lei de Newton, eu caio numa equação diferencial de segunda ordem. Então, daqui para cá, o problema não é físico, é matemático, tá? Então, eu tenho que aplicar um método de solução da equação diferencial. Então, o meu objetivo aqui não é aplicar o método de solução dessa equação diferencial. Isso vocês vão aprender no curso de cálculo, tá bom? O meu objetivo aqui agora é escrever a solução e discutir a solução, porque isto é um resultado importante é uma discussão importante dentro do movimento harmônico. Então, iremos escrever a solução. Então percebam, pessoal, que essa solução aqui, φ de t, ae elevado a menos bt sobre 2m, cosseno de ômega' t mais delta, é uma solução bem semelhante à solução para o oscilador harmônico simples, a menos de algumas coisas aqui, tá? E quais são essas coisas? A amplitude, ela é modulada por um decaimento exponencial, ou seja, a amplitude do movimento harmônico amortecido, ela diminui exponencialmente com o fator com a constante de amortecimento, tá? A constante da força de amortecimento vezes o tempo. Então, quanto maior for o tempo, menor vai ser a amplitude, ou seja, a amplitude ela diminui exponencialmente e o meu oscilador, ele não oscila mais com frequência ômega. Ele vai oscilar aqui com uma frequência angular ômega'. E o que é essa frequência angular ômega'? Essa frequência aqui, ela diminui à medida que a minha constante de amortecimento ela aumenta. Se a minha constante de amortecimento ela for nula, significa o quê? Que o meu movimento ele vai se igualar a um movimento harmônico simples, tá bom? Então, tem esses detalhes aqui. Uma das formas que facilita a identificação do movimento harmônico amortecido é fazer um gráfico dessa função x de t aqui. Então, é isso que nós iremos fazer aqui. Nós vamos escrever o gráfico da função x para o movimento harmônico amortecido, considerando que a minha fase inicial é nula, tá? Então percebam aqui, pessoal, que nós temos um gráfico aqui de x em função de tempo. E o que nós temos aqui? Nós temos um movimento harmônico que ele oscila com frequência ômega' e a amplitude ela decai exponencialmente com e elevado a menos bt sobre 2m. Então, percebam que existe muita semelhança entre o movimento harmônico amortecido e o movimento harmônico simples. Uma diferença aqui é que a amplitude ela será a linha, tá? E a linha, ela é uma função de t e ela pode ser escrita como sendo ae elevado a menos
BT sobre 2M. Então, o movimento harmônico amortecido, ele se assemelha ao movimento harmônico simples com duas diferenças significativas. A frequência angular, ela depende do fator de amortecimento. Quanto maior for o fator de amortecimento, menor será a frequência angular. Consequentemente, a minha amplitude ela decai exponencialmente, tá bom? Então, essas são as duas diferenças significantes entre o movimento harmônico simples e o movimento harmônico amortecido. É óbvio que na engenharia, se eu tenho alguma oscilação que eu quero destruir essa oscilação, eu vou entrar com o amortecimento. E aí o que eu preciso ajustar? Eu preciso ajustar como que eu quero que amorteça. Eu quero que amorteça rapidamente? Não, eu quero que amorteça suavemente. Então eu preciso ajustar a viscosidade do fluido que vai ser usado. Então aí entra um problema de engenharia de material tremendo. Do ponto de vista de engenharia, eu preciso buscar materiais que resolvam o meu problema, mas isso são questões da engenharia. A solução física é essa aqui. Aí o que eu preciso ajustar para ter um amortecimento da forma como eu quero é um problema de engenharia. E aí os engenheiros de materiais, eles trabalham nesse sentido. Não só engenheiros de materiais, mas junto com os físicos também, tá bom? Então, agora eu irei fazer algumas considerações finais a respeito do movimento amortecido, que são importantíssimas. Separei aqui 3 pontos que são importantíssimos aqui para discutir, tá? Então, primeira coisa aqui é se considerar B igual a zero. Então, vamos olhar aqui, B igual a zero. B igual a zero, todo número elevado a zero é 1, então o meu A', ele vai para A, e o meu ômega', com B igual a zero, ele vai para a raiz de K sobre M, que é o próprio ômega. Então, o meu movimento harmônico simples, o meu movimento harmônico amortecido, ele vai para o movimento harmônico simples. Por outro lado, se eu considerar uma constante de amortecimento muito grande, ou seja, um fluido muito viscoso, dentro do exemplo que eu disse para vocês, por exemplo, mel. Então, se aquele disco ele estivesse imerso em mel, o que aconteceria? Do jeito que eu puxasse, assim que eu puxasse o meu objeto de massa M e abandonasse ele já iria para a posição de equilíbrio. Ou seja, eu não teria um movimento harmônico. Você iria observar aqui este gráfico ele indo para zero rapidamente. Eu não teria uma oscilação no caso em que eu tenho uma constante de amortecimento muito grande. Outra coisa importante aqui para finalizar a aula é fazer uma consideração a respeito da energia mecânica. Nesse caso aqui o meu sistema não é conservativo, o meu sistema ele é dissipativo. Então a energia introduzida no meu sistema através do movimento harmônico, ela é dissipada em calor no fluido. Consequentemente, a energia mecânica ela vai para zero, com T indo para infinito, tá bem? Então, pessoal, próxima aula eu irei falar sobre movimento harmônico forçado e ressonância, e aí nós encerramos por esse ano o nosso curso, tá? Obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos.